Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, chegando na área para mais um episódio do podcast O Corretor. E hoje, fica ligado que o nosso programa é sobre responsabilidade, segurança ambiental, vamos falar de transportes, um programa que recentemente eu tenho certeza que vocês viram aí na internet, para quem é aqui da região do Paraná, uma tragédia que aconteceu e que acaba acontecendo quase todos os dias no nosso Brasil, porque temos muitos caminhões, carros, cargas perigosas rodando na estrada. Então hoje eu estou recebendo aqui a Santa Rita Assessoria, representada pelo Calixto, que está aqui do meu lado. Já dá um oi para a galera, Calixto. Oi galera, tudo bem? E também estou recebendo o Jair Wagner, que já veio aqui com uma empresa e agora vai falar de uma nova empresa dele, que vem fazendo um papel aí de segurança nas estradas. Podemos falar assim, Jair? Tá salvando o pelo de muita gente aí que está sofrendo com um acidente no meio das estradas. Olá, boa tarde. Realmente, é uma empresa que está aí para colaborar e minimizar os impactos ambientais. Show de bola. Já vou devolver para o Jair, né? Fala o nome dessa empresa, como que é, o que ela faz, como que ela surgiu, né, Jair? A EcoResponder, Emergência Química Ambiental. É uma empresa que surgiu em razão dos trabalhos, né, da experiência de 40 anos de atendimento a acidentes de caminhões de carga a nível Brasil, Mercosul. Trabalho da Wagner Reguladora. Desde que eu iniciei essa operação, 40 anos atrás, a gente sempre se deparava com acidentes de caminhões de cargas que geravam passivos ambientais até de grandes proporções. Mas naquela época não existia essa responsabilidade, essa preocupação com a questão ambiental, né? E aos poucos isso foi tomando outros caminhos e surgindo órgãos controladores, os órgãos ambientais, e iniciaram-se os atendimentos, empresas para atender, ajudar a remediar esses danos ambientais. E, como regulador sinistro, nós sempre acompanhamos todos os processos, às vezes dávamos suporte às empresas que atuavam na época. E quer queira ou não, a gente acabava aprendendo e tendo experiências com o atendimento de outras empresas, né? Há 15, 16 anos atrás, tive a oportunidade de montar a WGRA, Wagner Gerenciamento de Riscos Ambientais, uma empresa que nasceu grande, em função da estrutura e do suporte que toda a equipe da Wagner sempre prestou nesses atendimentos,
Hoje, a equipe da Vale presta esse mesmo atendimento à EcoResponder. São 370 visturadores no Brasil, que são prontas respostas de imediato após o acionamento. A gente desloca o prestador mais rápido, que é o nosso visturador, para fazer uma análise da exatidão dos danos, né, da dimensão dos danos provocados por aquele acidente. E, a partir daí, designar somente a estrutura que é necessária, de fato, para prestar um bom atendimento. Ou seja, isso pode não parecer, mas ajuda muito, porque você evita de mandar um exército, uma estrutura gigante, desnecessária, muitas vezes, para aquele cenário. Então, nesse período da Wagner, eu tive esse conhecimento. A WGRA, eu permaneci nela por 4 anos, né? Foi necessário a minha saída do grupo societário, mas a empresa foi a segunda maior empresa no Brasil para emergência ambiental. E surgiu que o pessoal que ficou venderam a empresa para concorrente, e o mercado aí ficou muito preocupado. Muitas seguradoras me chamando para conversar, corretores de seguros me chamando para conversar, porque o monopólio tinha se formado. Porque na mesma ocasião que eles compraram a WGRA, compraram a Atmo, que era era a terceira maior empresa ambiental também no Brasil, e isso certamente levaria que os preços, os custos, os serviços subissem, atingissem um patamar aí que não agrada a ninguém. E com a venda da WGRA, acabou surgindo a EcoResponder, né? Inicialmente até relutei para entrar nesse mercado de volta, mas eram muitas solicitações, muitos pedidos, clientes que há 40 anos atrás abriram as portas para mim, eu não podia virar as costas e dizer não. E aí surgiu a EcoResponder. Que história, né, Calixto? Bela história, hein? Bela história. E, Calixto, já vou emendar aqui que o Jair deu algumas deixas para nós respondermos, né? E você hoje, como responsável aí lá na parte da Santa Rita, na parte de transportes, né? Quais você acha que são os principais desafios e objeções que o corretor que às vezes decide querer trabalhar com transporte enfrenta? Porque o Jair contou a história aí de 40 minutos em 5 do que ele passou e do que foi mudando, né? E o que você vê assim como os principais desafios hoje que os corretores enfrentam? Não, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, né? É um prazer estar com o Jair aqui, já de longa data. Exatamente isso que a gente procura fazer na Santa Rita, né? Tentar colocar na cabeça do corretor que os desafios que existiam lá atrás já não são mais os atuais, né? A primeira coisa é descomplicando o seguro de carga, né? Uma coisa que todo mundo acha, não, isso é muito complicado, eu não entendo, o que eu preciso fazer para contratar uma apólice. Na verdade, hoje, a tecnologia que veio ajudar a desenvolver o produto, ela vem hoje colaborando com a gente em muitos aspectos, né? Quando você tem hoje, há muito tempo atrás, uma decisão de que o transporte rodoviário seria o base para todos os deslocamentos, entregas e distribuição de cargas, você está suscetível a qualquer momento a um evento, a um acidente que pode causar muitos danos à sua carga, ao seu caminhão, aos seus motoristas empregados e até o dano ambiental, como o Jair mencionou aqui. Então, essas coisas a gente procura falar o seguinte: antigamente, não vou entregar aqui, né, a minha idade, mas você pegava para você averbar um seguro, que quando você contrata uma apólice, você tem que averbar cada embarque ali de uma forma na seguradora, né, de alguma forma. Então era manual, você preenchia isso manuscritamente ou digitava e você entregava o protocolo lá até as 23h59 do mesmo dia. Permitido isso pela SUSEP. No entanto, depois que veio o conhecimento eletrônico e a nota fiscal eletrônica, isso não é mais necessário. Existem a emissão através das secretarias estaduais da Fazenda e as seguradoras têm empresas que capturam os dados e simplesmente vai averbando automaticamente. Que maravilha! Então, ou seja, não é mais aquele trabalho que era antigamente. Isso, o que ganha o corretor? Que ele pode simplesmente abordar o seu cliente até na sua própria carteira, né, e verificar se ele tem a necessidade do seguro de carga. E nós, na Santa Rita, estamos lá exatamente para dar esse início, esse apoio inicial,
para buscar aí essas apólices que eles, por algum motivo, deixam passar ou não abordam o seu cliente na sua carteira. E agora o mais engraçado é que na contramão da sua facilidade, eu vejo que o Jair, em 40 anos, foi tendo novos riscos surgindo para a EcoResponder trabalhar, né? Jair, em 40 anos, mudou muito ou mudou pouco esse mercado aí que a gente conversava nos bastidores, né? 40 anos a mudança foi gigante. Antigamente não havia essa preocupação com os danos ambientais, né? Cargas de combustíveis, que hoje é um produto bastante contaminante, e outros produtos químicos, simplesmente eram abandonados nos locais dos acidentes, né? Hoje não, hoje qualquer produto pode gerar um passivo ambiental e você tem que tratar, tem que trabalhar e dar uma destinação correta. Antigamente, assim, você tinha... Era comum que tipo vamos usar, né? Que tipo de evento que você era acionado lá 40 anos atrás, assim? Você lembra os primeiros casos do que você tratava? É o mesmo que ainda é hoje ou mudou? Na verdade, são os mesmos eventos. Tombamentos, né? Sim. Caminhões de combustível, por exemplo, né? Combustíveis, tinta, produtos químicos. Então, antigamente, esses produtos classificados como produtos perigosos eram os produtos que começaram a gerar uma preocupação, né? Isso já há muitos anos atrás. Os demais produtos do agronegócio, por exemplo, nunca se imaginava em fazer uma limpeza, descontaminar uma área atingida por aquela carga. Hoje não. Hoje qualquer produto pode gerar um passivo ambiental. Entendi. E nessa parte assim de passivo, né, Calixto, que a gente pode trazer também, hoje, para quem nunca viu, um corretor que agora está aqui nos assistindo e nunca viu nada a respeito de um seguro de transporte, vamos contar para ele quando você fala na carga, o que cobre, como que ele contrata, porque a gente não está falando, gente, do seguro em si do caminhão. A gente está falando de um seguro adicional ao tradicional que o povo normalmente procura para contratar, né, Calixto? É verdade. Não, eu sou suspeito a falar porque eu acho assim um seguro muito tranquilo de você contratar. Basta que você converse e entenda o risco do seu cliente, né? Por que não apresentar soluções às necessidades que ele tem? Né? Se ele tem mercadorias, produtos químicos, produtos perigosos, produtos agros, como o Paraná é bastante comum, né? Sim. Por que você não pode oferecer para ele ou deixar aberto ali que você não consiga atender o seu cliente? Então você vai lá, entende o risco, transporta isso para um formulário. Muita gente fala assim, eu não gosto nem de preencher esse questionário que vocês me mostram. Primeiro porque eu não entendo por que eu tenho que preencher esse questionário. Não precisa ser exatamente no questionário. Precisa ter as mesmas informações do questionário. Eu sempre falo isso, né? Então é muito tranquilo, entender o risco, transportar isso para essas informações para que a gente consiga avaliar e aí a gente procura dar o apoio nas coberturas principais, porque, por exemplo, se você transporta produto alimentício congelado e refrigerado, é diferente do produto alimentício, produto acabado que você vai entregar no supermercado. Então o caminhão vai precisar ser refrigerado, ele vai ter que ter uma série de coberturas adicionais, além daquelas básicas que tem no seguro. Então eu vejo assim com muita tranquilidade, basta que você entenda, converse com o seu cliente e traga para a gente as informações que o resto a gente faz. Jair, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A partir do momento, vamos lá, vamos botar uma situação no papel agora, na estrada, melhor assim dizer. Cliente lá, seguro de carga contratado ou sem o seguro de carga contratado, teve um tombamento de um caminhão de... Vai lá, o que está transportando o caminhão? Me ajuda. Produto químico, óleo vegetal. Produto químico, óleo vegetal. Quanto tempo a EcoResponder, assim que é acionada, leva em média para chegar lá naquele local? E como que funciona isso? Porque tem que ser muito rápido, eu acredito, hoje, pelos riscos ambientais. É basicamente quase como se fosse um serviço de bombeiro, né? Foi acionado, vocês têm que correr para lá, né? O tempo de resposta ele é bastante relativo, né? Depende da região onde ocorre. Nós temos hoje um diferencial que é essa pronta resposta da equipe da Vale, que consegue chegar rápido em algumas regiões, em até 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, já para poder fazer essa avaliação, né, do que realmente precisa, que tipo de estrutura vai precisar.
dependendo do tipo de mercadoria envolvida, independentemente desse acionamento, né, do pronta-resposta, já é deslocado uma viatura já específica para aquele tipo de produto. Isso pode levar 2 horas, 3 horas, mas sempre há ações que a gente antecipa, independentemente da chegada dessa estrutura física no local. Como, por exemplo, às vezes contratar uma retro da região próximo do local do acidente, para justamente abrir ali uma vala, uma uma barreira, um dique, uma vala, para conter o produto, para não deixar chegar num córrego, numa nascente. Então, essas ações que é importante já de imediato ser tratado, né? Não, legal. E assim, para quem não é desse universo, Jair, quando você tem um acionamento, quantos profissionais ou empresas assim a gente pode comentar que estão envolvidas? Porque você já falou retro, às vezes vai ter que ter um engenheiro químico ali no local. Quantas pessoas normalmente um atendimento assim não muito complexo envolve a estrutura? Olha, pela parte da Eco, os profissionais técnicos de campo, né, engenheiro químico que nós temos, que não necessariamente ele precisa estar presente no local, porque essa gestão, essa análise, ele pode fazer à distância, passando todas as orientações do que é preciso, de que forma deve ser tratado, né? Mas assim, dependendo da ocorrência, pode envolver 5, 6 empresas diferentes, né? Empresas de caminhão hidrovácuo, hidrojato, retro, outros profissionais, inclusive de análise de solo, que é muito comum, além de toda a estrutura própria da Eco para fazer esse atendimento. E é muito complexo, né, Calisto, se a gente falar assim, que a gente para e pensa, para você, às vezes, corretor que está aí nos assistindo e pensa simplesmente no seguro de auto, no seguro de caminhão, no seguro de viagem, vida, que são produtos relativamente simples quando a gente se depara com situações específicas como essa, né? E é muito especialista essa área que o Jair está comentando, porque quando você tem o seguro da carga, e a carga ela vai exatamente o quê? Ela cobre durante o trajeto, certo? O dano à carga. O caminhão está no seguro auto e o ambiental no seguro ambiental. Só que quando acontece um acidente que envolve as 3 coisas, o ambiental é que comanda primeiro, porque ele precisa chegar, limpar a área, verificar, analisar a situação, e depois que vai entrar o carga e depois que vai entrar o auto. Porque o pessoal, a gente só está acostumado a ver que às vezes aqueles saques de carga lá, o caminhão está tomado, é a carga que a gente vê saindo ali, né? Exatamente. E é outra coisa que importante que o Jair ressaltou, a distância, né? Onde ocorreu o acidente. Às vezes numa serra, ou dependendo do cenário que está se apresentando, tem que ter cuidado, vai demorar um pouco para chegar e para que tome ali as devidas providências, né? Pode falar, gente. Em algumas situações, o próprio acidente em si, ele gera congestionamento que atrapalha, impede a chegada da estrutura também. Muitas vezes, pela Eco, a gente precisa contar com o apoio da Polícia Rodoviária, pedir autorização, porque nossas viaturas já fechar foram... a via, né? Fechar a via, assim, acompanhar até para abrir espaço para acesso, né? Porque geralmente tem pontes que, por mais que tenha acostamento, hoje nós fomos autuados por transitar com a viatura no acostamento, mas tem pontos que você não consegue passar. Então a polícia precisa ir para remanejar o fluxo, remanejar os veículos para poder dar passagem. Mas é difícil você poder estimar um tempo de chegada por conta desses... acho que recentemente a gente teve esse caso aqui na nossa serra ali do caminhão também, que acabou pegando fogo. Acho que foram quase 20 carros, né, gente? 20 a gente estava veículos, até comentando nos bastidores aqui, não sei se lembra desse caso. Na verdade, os 2 casos mais recentes que chamaram a atenção foi aqui na 277, perto de Morretes, quando houve ali um caminhão que acabou se envolvendo por cima da barreira e acabou atingindo, acho que foram 13 veículos, 12 veículos normais e um caminhão. E, infelizmente, ali teve óbitos, né? 3 pessoas faleceram naquele acidente. E agora, recentemente, aqui próximo à Palhoça, foram 25 veículos, 21 veículos e 4 caminhões, né? Então, mas ali, graças a Deus, não houve óbito. Mas mesmo assim, é o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Pense só, para você apagar um incêndio no meio da cidade, às vezes o bombeiro já pena. Agora você deslocar viaturas para apagar 25 veículos
normalmente com o tanque cheio, porque estão no meio da estrada, sem contar os caminhões. E sem considerar o trânsito, né? Quilômetros de fila, de fila parado. Eu até na época eu não me recordo o que aconteceu que desencadeou o fator que foi, digamos assim, o inicial. Eu não sei se vocês lembram também a origem do incidente desse caminhão de Palhoça. O motorista perdeu o controle, né? Perdeu o controle, tombou. E aí iniciou ali, vazou, vazou ali. E é uma situação, acho que comum, né? Perguntar para você é redundante, né, Jair? Se é comum, porque deve ser todo dia. E assim, eu acho assim, uma coisa, acho de certeza, né? Um evento desse, tanto aqui na BR como lá em Palhoça, se veja a extensão dos danos que causou. Por mais que você seja precavido e contratar uma apólice de seguro para os 3 ramos, como o transporte, carga e o ambiental, você nunca vai imaginar que vai atingir essa proporção, né? Talvez ali não tenha importância segurada que dê conta naqueles casos. Né? Acabei de fazer uma conta aqui, tá? Uma média, eu fui conservador. Eu coloquei cada carro a 70 mil. Ele tá falando de 1.400.000. Eu duvido que o... Mais os caminhões. Nem contei os caminhões. Se for contar os caminhões, mais de 2 milhões. Eu duvido que o caminhão que tombou tenha uma IS. Então, quando você aborda seu cliente para que ele seja precavido e transfira um prejuízo para uma apólice, é essa a intenção do negócio, né? Porque eu falo assim, mas seguro de carga, seguro ambiental, seguro do... Não, é sempre uma garantia financeira, né? Que num desequilíbrio financeiro causado por esse tipo de acidente, você não vai precisar fechar a sua empresa por causa disso. Né? Então é uma coisa. E agora eu posso jogar contra você? Pode. Não contra você, especificamente, nem contra o Jair. Mas aí a gente também tem que abordar um outro tema muito importante que acho que vocês dois vão conseguir me responder. Os limites de aceitação das seguradoras. É um desafio. É um desafio, né? Sempre é. Eu acho que em todos os ramos, né? Sim. Não só no ramo de cargo ou ambiental. Porque aquilo que está proporcionado para que você contrate não é exatamente aquilo na mesma proporção. Obviamente que tratados de riscos severos, como esse que a gente mencionou, grande maioria, 80%, 90%, fica dentro de um limite que é possível se contratar no mercado segurador, mas sempre é um desafio. E assim, tenho percebido um movimento de aumento dos limites na contratação, inclusive na ponta. Né? Por quê? Porque já se percebeu que a cada vez mais vai se acontecendo com mais frequência esse tipo de... Qual que é hoje o limite? Me ajuda a recordar. Depende da seguradora, mas de uma média de mercado, assim. Depende da operação. Falando em carga, sim, nós vamos estar falando aí a 4, 5 milhões. Consegue-se hoje um limite dependendo da mercadoria. No ambiental, de 1 milhão com 2 de agregado. Né? Então, isso está na ponta em muitas seguradoras. E aí, Jair? Agora fala do teu lado. Quanto que você cobra? Não é o que eu cobro, que a Eco cobra, né? Mas é o custo que uma operação pode atingir. Né? Eu acho que para o ambiental, uma cobertura de 1 milhão, né, dobrando para 2, ainda é pouco para algumas situações. 1 milhão ele pode cobrir, de modo geral, 70%, 80% dos casos, mas com certeza absoluta não atinge os 100%. Tem eventos que pode chegar a 3, 4 milhões. Né? Então dá para a gente dizer que assim, uma carga tradicional, sem muito risco ali, para essa parte o mercado ainda está tranquilo. Mas quando a gente pegar uma indústria mais especializada, um produto químico em foco, possivelmente falte verba mesmo dentro do limite ali. Eu diria que para os produtos não classificados, ou com produtos perigosos, 1 milhão ele faz frente às operações. Mas para os demais produtos é um risco grande, o segurado tem que assumir grande parte desse risco. Eu lembro quando o Jair veio aqui a primeira vez que ele me falou dos gastos, né, de uma transportadora, que às vezes o gasto principal está em combustível. Combustível, né? Combustível, não estou mal de memória. E a gente começa a pensar, e aí é um momento que a gente abre e eu falo diretamente com você aí que está vendo esses shorts, vendo esse episódio. Pare e pense, você dono de transportadora, por exemplo, né? O risco que você pode ter agregado dentro da sua empresa pode significar a falência dela, tá? Porque esse dono desse caminhão, e se ele tiver uma transportadora, for de uma transportadora, a gente está falando aí tranquilamente de um prejuízo
3 milhões? Se a gente for contar só os carros... Eu chegaria para mais de 5 milhões ali. 5 milhões. Considerando todo, né? Não só os bens materiais, veículos, mas todo o trabalho, o recurso utilizado para depois poder fazer a limpeza, a descontaminação da área, tudo. Então você imagine, 5 milhões. Quem tem um fluxo de caixa de 5 milhões para falar, banco, preciso de 5 milhões agora? Grandes empresas, com certeza tem. Não é isso que a gente está falando. Mas se a gente analisar quantas dessas grandes empresas tem e quantos pequenos é que fazem, né? Eu já trabalhei em corretor de seguros há muitos anos atrás. E hoje eu sempre digo para os meus amigos, né, Calixto, por exemplo, o quão importante é o corretor conhecer a fundo o produto do seu cliente, os riscos que ele tem. Porque muitas vezes o próprio cliente ele não consegue enxergar isso. E hoje, para gerar um passivo ambiental, um dano ambiental, não precisa ser uma carreta, um veículo de carga carregado. Um veículo vazio, hoje, se ele tiver infelicidade de tombar, tiver vazamento de diesel, vazamento do óleo do motor, ele está gerando um passivo ambiental gigante. E o seguro de carga hoje, o seguro do veículo não ampara. É o seguro ambiental que vai poder amparar esse tipo de, sem dúvida, de dano. Pode falar? Não, e quando você percebe com esses exemplos, né, ali você tinha, né, o dano no alto, que era o caminhão, o dano ambiental, que foi quando o combustível acabou espalhando, a explosão, né, a própria combustível, que é a carga naquele momento. Então você veja aí o que isso abrange, né, nessa questão. Então você fica assim pensando, puxa, quantos caminhões meus estão indo até o Rio de Janeiro, indo até uma distribuidora aqui em Araucária, buscar para as postas do Paraná, né? Então você veja, aconteceu em Campos Gerais, já aqui na estrada Campo Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Ponta Grossa, onde a via ficou 9 horas, né, fechada em razão de um tombamento de um caminhão de combustível, e aí ninguém pode chegar perto, o risco de explosão é grande, então a rodovia tem que ser fechada, e há muito tempo isso vai acontecendo e cada vez mais frequente. Então você tem que precaver. Eu acho que essa que é a prevenir para evitar qualquer tipo de problema financeiro, né? Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas no segundo bloco eu prometo para vocês que a gente vai trazer alguns, vamos chamar de cases práticos para a gente conversar, e você que está aí nos assistindo entender um pouquinho mais sobre o seguro de transportes, carga e tudo relacionado a esse ramo tão importante e tão presente nos nossos dias, no nosso dia a dia, tá bom? Já a gente está de volta aí. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.
para o segundo bloco do podcast O Corretor. E como prometido, agora a gente vai contar um pouquinho aí da experiência do Jair no meio dessas situações. O Calixto também, a gente aqui no intervalo estava batendo um papo sobre o acidente de Palhoça, né, Calixto? Que envolve muitas situações. Mas antes da gente falar do problema em si, de uma situação que tem acontecido aí, que você conte para nós, Jair, como que a EcoResponder fez, eu vou chegar no momento que aconteceu. Quando aconteceu a tragédia, o caminhão tombou, aconteceu uma queda de uma aeronave, né? O segurado ali, a pessoa que tem que entrar em contato com vocês, a empresa. Como que funciona isso? Aí o Calixto também ajuda nesse ponto, né? O contato é com a empresa de emergência, o contato é com a seguradora, o contato passa pelo corretor, ou o corretor faz o acionamento e já sai e a EcoResponder toma a frente ali. Como que funciona mais ou menos esse processo? Hoje é comum as empresas que têm estrutura para atender a nível Brasil estarem homologadas junto às seguradoras. Independentemente disso, cada cliente, cada segurado, o correto é ele ter um contrato de parceria com a empresa de emergência ambiental. Porque o seguro ambiental geralmente é por reembolso. Então, o segurado paga e busca o reembolso junto à seguradora. As companhias, elas não exigem que uma ou outra só preste o atendimento. Então, aí cabe ao corretor avaliar níveis de atendimento, qualidade, melhor custo para o seu cliente. E o acionamento geralmente parte do segurado ou da própria corretora à empresa de emergência. Perfeito. Certo, Calixto. Eu posso complementar, eu acho assim, não só nessa questão de como você acionar, quando na minha experiência eu tive vários seguros, até empresarial, eu acho que é bem válido, né? Acho que primeiro é você escolher um líder, um ou mais, geralmente 2 pessoas é o ideal, dentro da sua empresa, seja na transportadora, no embarcador, na indústria, onde for. Porque essas pessoas, ela tem que estar com os telefones exatamente para chamar. Primeiro, com muita calma, coletando as informações, porque o que eu vejo assim, uma dificuldade é primeiro dizer para você qual a referência, onde foi, próximo do quê, né? Até para que o prestador de serviço chegue no local com mais rapidez. Quando você não sabe nem a BR, não sabe nem a quilometragem que aconteceu, para ter uma ideia, então você fica com dificuldade. Cor do caminhão, placa, né, a nota fiscal, que produto que ele estava levando. Então, uma série de informações que aí tem que ter pessoas-chave dentro das empresas que possam estar contribuindo para que você acione isso de maneira rápida e que a pessoa chegue lá. Por exemplo, na carga, você está com uma determinada mercadoria e foi numa região urbana. Identificado que foi numa região urbana, pode, dependendo da situação, do tombamento, ocorrer um saque, né? E você tem a perda total da mercadoria naquele momento. E aí você tem bebidas, você tem carne, você tem uma série de produtos alimentícios que hoje, dependendo do tombamento da região que foi, né, você pode aí ter um prejuízo muito maior do que exatamente deveria ser. Foi um negócio que você citou que eu acho legal para você explicar para o pessoal que está nos assistindo, para o corretor principalmente, né? Qual que é a diferença entre um transportador, um embarcador? Porque todo mundo pensa que botou a carga lá dentro e foi, né? Importante. Tem diferença, né? Tem diferença e da forma que você contrata a pólice, né? Você tem embarcador, que é comércio, indústria, fábricas, que produzem algum tipo de matéria-prima ou de produto final e transportam através de seus caminhões próprios ou através de transportadores. Pelo lado da transportadora, sempre está ligado a mercadorias de terceiros que, por algum motivo, ele leva para algum lugar de expressão, né? Na medida em que ele leva, são apólices distintas, com coberturas distintas. Então, como que você identifica isso? Pelo CNPJ. Hoje existem consultas públicas como o KNAI, como a NTT, em que você pode saber já ali, dentro da tua corretora, qual a atividade principal do teu cliente. Show de bola. E agora, Jair, me responda. Por favor, conte para nós um caso assim emblemático, recente, que a EcoResponder tenha atendido aí e tenha sido algo que você falou assim, nossa, essa operação aí impactou de certa forma e evitou um prejuízo, ou não só a parte de prejuízo, mas também a parte de reparação, porque às vezes a gente está falando de vítimas, de pessoas, de vidas que foram perdidas ali num acidente, né?
Tem algum caso assim que você lembra de cabeça para contar para a gente? Tem vários, né? A gente pode pontuar. Eu vou pontuar 2 casos, tá? Um do agronegócio, que é importante, porque aí a gente demonstra como um trabalho bem feito e tendo uma boa vontade da empresa em reduzir custos na operação, isso faz a diferença. Um farelo de soja, por exemplo, uma multinacional, a maior aí de alimentos do mundo, e todas as empresas hoje zelam pela sua marca, né, pela sua imagem. Houve o tomamento, uma carga de farelo, no interior da Bahia, um terreno bastante dobrado. A carga tombou uma vala, dias de chuva, aquilo virou uma lagoa. A empresa queria que aquele produto fosse removido dali e dado descarte, o destino final adequado. Pela minha experiência, e o custo para a destinação daquele produto, com chuva, se era 30 toneladas de farelo, ele ia virar 60, 90 por conta da água, ou muito mais. E o custo para a destinação daquela carga, mesmo sendo farelo, era de 380, 400 reais a tonelada. Então, multiplique 400, né, um valor fechado, 100 toneladas ou 200 toneladas. Quanto que isso daria? Quando eu vi que o pessoal estava já buscando uma destinação que ia ter esse custo, me chamou a atenção. Eu liguei para a empresa embarcadora, falei, olha, esse produto não precisa de ser dado esse destino, esse descarte, porque isso vai gerar um custo altíssimo. Isso aí é produto orgânico, isso aí é adubo. Se nós falar com um fazendeiro e ele autorizar, a gente pode espalhar isso na lavoura dele, além de ajudar, a gente está evitando um custo para a destinação. A empresa, bastante exigente, né? Ela não queria assumir, não queria autorizar que fosse feito dessa forma sem ter um respaldo das autoridades ambientais. Aí eu me comprometi de ir até um órgão ambiental, né, municipal ali do município, pegar de acordo deles um documento assinado autorizando. Isso chegou a demandar 2 dias para termos esse assunto assim definido, documentado. Moral da história, um atendimento perfeito, uma redução de custo de no mínimo 300, 400 mil reais. Mas se tivesse uma sacanagem, uma vontade de querer ganhar dinheiro fácil, teria dado uma destinação, mas um produto que não precisaria seguir aquele caminho. Né? Produto simples, mas que lá onde estava, pela quantidade expressiva, ia gerar um dano no solo ali, com certeza. Tinha que ser removido. É que a gente vive num momento mundial de que, às vezes, uma empresa ela é fadada à falência por uma exposição inadequada, né? E aí também, se o Calixto tiver algum caso, antes do Jair contar outro, você lembra assim, poxa, isso daqui deu um maior problema há tempos atrás, quando eu vi essa situação ali de, nossa, pô, a empresa fez de tudo que ela podia fazer, mas não deu certo. Há muitos casos, né? Mas um que me chamou a atenção, ainda como na seguradora, foi exatamente porque a nossa, no carga, acho que como todo risco, né, a informação é fundamental, né? Havia uma contratação de um seguro para transportar um grande computador, que é algo já um risco que nem toda seguradora aceita, e que precisava ser entregue em Brasília para um órgão público, né? Foi feito, só que faltou uma informação. Tinha o endereço, tudo direitinho, em Brasília e tal, mas a informação que faltou foi que era no 6º andar. Né? E aí faltava a cobertura de içamento, que é uma cobertura adicional, que pode ser contratada no seguro de carga. Né? Então chegou, foi entregar no 6º andar. Quando esse computador, que era de grande porte, pesado, chegou no 6º andar, ele bateu na lateral do prédio e caiu. 2,5 milhões de prejuízo. Então, muitas vezes a informação, veja, alguém, não sei se na empresa, ou do próprio contratante, ou do próprio quem entregar, isso deixou de informar que era no 6º andar. Então, você veja que às vezes um detalhe pode levar a um prejuízo enorme. Então, aí você está lá, com todo mundo especializado, vai fazer o içamento, levanta, e você não tem a cobertura do seguro, isso vai para o bolso de quem foi o responsável. Então, gente, é muito complexo, no sentido assim, a informação é fundamental. Se você tem informação, entende do risco, fala com o teu cliente, dificilmente você vai ter algum tipo de problema. Perfeito.
Veja que a gente foi para um caso de uma carga, fomos para o caso de um computador por si só, né? Basicamente tudo que é transportado tem como ser, digamos que, bem amparado. E tudo, esse próprio computador aqui que o Calixto comentou, talvez se tombasse na estrada e tivesse algum produto lá que oferecesse algum risco ambiental, ia ter que ter um outro destino. Não, né, e você vê, se ele tombasse na estrada, como você está comentando, ele estaria coberto. Exatamente. Né? Então, é bem específico. Né? E teve mais algum caso, Jair, que você gostaria de comentar? Você falou 2 para nós, né? Sim, teve um caso, inclusive, recente. Estamos concluindo, que foi um caso que foi muito divulgado na mídia. Foi aquele acidente com um avião da Boipaz, lá em Valinhos. Foram, acho que, 12 ou 15 médicos que acabaram falecendo nesse acidente. Um acidente assim, de grande impacto, porque com a queda da aeronave, apesar da explosão, do incêndio, nem todo o combustível ele queima, né? E o próprio calor em si, isso facilita com que o produto penetre mais o solo ainda. Esse foi um trabalho de meses, um trabalho que também exige uma engenharia bem desenhada para você fazer o processo de forma correta, não perder tempo, não usar estrutura, equipamentos desnecessários, né? Um planejamento realmente que atenda aos interesses não só do cliente, como principalmente dos moradores, porque ali teve várias residências atingidas, jardins, árvores frutíferas, assim, um trabalho que chamou a atenção, porque inicialmente a síndica queria que fosse removida várias árvores de um quintal de uma residência, porque com o incêndio secou as folhas, né, queimou as folhas, e aí uma experiência particular minha, até sugeri inicialmente para que não fosse removida todas as árvores, porque uma coisa é você remover uma árvore que nasceu ali ou foi plantada, né, novinha, se desenvolveu e se adaptou àquela terra, àquele solo. Outra coisa é você tirar e depois colocar árvores já desenvolvidas que de repente não vai ter o mesmo desenvolvimento. Como era uma época propícia para a poda, eu sugeria a gente podar elas e esperar a brotação. Se não ficasse bom, a gente depois tinha o compromisso de removê-las e colocar outras, né? E tinha vários tipos de espécies, araucária, inclusive jabuticaba, e por incrível que pareça, a jabuticaba logo começou a produzir frutos, em função, né, da poda, talvez o calor tenha contribuído também, e todas as árvores podadas ficaram assim, lindas, né, a brotação, porque aí a gente podou já formatando uma copada bonita da árvore, um trabalho assim que para nós foi um cartão postal. Quanto tempo levou esse trabalho que você comentou que ainda está encerrando, né? Eu não me recordo. Eu lembro do acidente, mas eu não lembro a data que Quanto foi. tempo, né? Uns 3 meses de trabalho, um pouco mais, né? E depois tem o acompanhamento, que é a fase final, né? A gente foi feita a remoção de solo, muita remoção, porque dependendo do solo, ele penetra mais, né? E aí você tem que ir removendo enquanto estiver contaminado, fazendo análises, vai removendo, tirando o que está contaminado, dando a destinação correta e fazendo análise de solo. Quando chega um resultado positivo, que não se detecta mais contaminação, aí você tem que fazer reposição, né, de solo para deixar exatamente como estava. Então, antes de finalizar com plantio de grama, você precisa esperar que o tempo, a chuva, compacte um pouco o solo, né, para fazer um trabalho de uma vez só, porque senão, se você deixa tudo bonito, joga a grama, de repente o solo trabalha e o cliente não vai gostar, vai querer que você volte, arrume e gera muito mais custos, né, e retrabalho. Então, o ideal faz o que tem que ser feito, dá o tempo necessário para o solo assentar, se acomodar e depois faz o acabamento com a grama e o que for necessário. Show de bola. E eu agora vou te fazer uma pergunta curiosidade, gerar aquele corte que todo mundo gosta de assistir, né? Por quanto tempo a EcoResponder ainda é responsável, digamos assim, a EcoResponder e a empresa causadora depois de uma tragédia, né? Então, penetrou, fez a análise do solo, mas vamos dizer que daqui 1 ano e meio alguém veio falar que aconteceu alguma situação em decorrência daquilo. Tem um prazo legal para a empresa ter que responder assim, normalmente? Não. Nós entregamos o trabalho
mediante análise final, inclusive a gente faz questão de chamar órgãos ambientais para validarem o nosso trabalho. Já recusamos trabalhos, serviços, porque a empresa queria que fizesse algo que fosse barato. Quando acontece um dano ambiental, não tem como se pensar em fazer algo barato para ficar barato. Não, você tem que fazer o que é necessário para que a área fique, no mínimo, igual ao que era, se possível, um pouquinho melhor. Esse é o nosso objetivo. Inclusive tem relatos, né? E eu peguei esses relatos de sinistros que demoraram 2 anos e meio. Eu imagino, porque você pega uma carga, às vezes como um combustível que vai para um afluente de um rio. Exato. Praticamente imensurável a gente dizer por quanto tempo vai levar para aquele... Quer ver, nós tivemos um exemplo bem claro disso, mais de um ano de acompanhamento e monitoramento. Exato. Tanto pela empresa, quanto pelos órgãos ambientais do Estado, né, do município, do Retiram Estado. amostras e verificam se está tudo ok. Enquanto você vai fazendo análise, enquanto ainda demonstra que tem contaminação, não se aprova, não se libera para você finalizar o trabalho. Uhum. Então, é difícil hoje, dentro de um serviço ambiental, você querer estipular um serviço, como muitos clientes às vezes pedem, não, mas eu quero um preço fixo. Não tem como, isso é impossível. Um transbordo de um produto, seja ele químico, seja ele combustível, é fácil. É um transbordo, você consegue fechar, precificar um valor para aquele serviço. Mas quando é um tombamento, áreas atingidas, impossível, porque você não sabe exatamente qual a dimensão da área, qual a profundidade que você vai ter que escavar, quantas toneladas de resíduos você vai gerar. Então, é algo que somente acompanhando, fazendo os trabalhos ali no dia a dia, você vai levantando os valores finais. Nós fazemos questão que o cliente acompanhe, né? A Eco, hoje, nós temos, cada sinistro, cada ocorrência, nós abrimos um grupo de WhatsApp, colocamos o corretor em cópia nesse grupo, o segurado, e iniciou a operação de manhã, já dá ali qual é a cronometragem inicial do deslocamento da viatura, terminou o dia, chegou no hotel, encerra. Isso tudo a gente passa para o corretor e para o cliente. Nós não queremos que o cliente tenha dúvida do trabalho e dos custos que a gente vai apresentar. Inclusive, nas questões dos resíduos, e esse é um diferencial da Eco. A Eco, nós cotamos várias empresas, parceiras, empresas homologadas para destinação de resíduos. Buscamos a que apresente o menor custo e levamos para o segurado e para o corretor. Esse é o custo que tem. Se o cliente, se o corretor quiser cotar, ele tem essa liberdade e deve fazer isso também. Diferente de outras empresas que, além de fazer todo o trabalho ambiental, eles têm empresas de destinação de resíduos. Aí é complicado, porque se a Eco pode gerar 100 toneladas, a outra empresa vai fazer questão de gerar 200, 300. Vai ganhar em cima disso. Então, o cliente inteligente, ele tem que estar acompanhando e monitorando toda a operação, independente de quem quer que seja, que isso vai refletir em custos finais. Não, show de bola. E agora, sem entregar a idade do Calixto, vou fazer uma pergunta para o Calixto e uma pergunta para o Jair. Calixto, qual é o seguro de transporte mais barato para uma empresa contratar? Assim, tipo, de carga mesmo. Para que, assim, essa empresa ela transporta, sei lá, tênis. Vamos, botando no linear de valor, tudo. Perfeito. Hoje em dia, o mercado segurador fornece para você, independente do teu tamanho, de empresa e dos contratos que você tem ali com seus clientes, Mas hoje varia entre no prêmio mínimo que é cobrado pelas seguradoras, entre R$500 e R$1.000 no mínimo. E aquilo que você movimenta, eu sempre falo para os corretores, que seus clientes sempre movimentem muito. Movimentem bastante, Bastante, porque aí você sabe que ele está crescendo e isso é importante para o país. Show de bola. E Jair, qual é a carga mais cara quando acontece uma tragédia e a EcoResponder tem que salvar a pele daquele cliente? Qual que é, digamos assim, o tipo de serviço não vamos nem considerar içamento, que é o padrão, eu imagino, para qualquer um. Mas vamos imaginar, se o cara tombar um caminhão vai ser caro. Transformadores de grande porte. Transformador? Nós tivemos um caso recente, transformador de 270 toneladas, 240 toneladas. Foi preciso guindastes, 170 toneladas, o peso de cada desse transformador.
valor de 38 milhões de reais. Só que para poder remover, içar esse transformador, colocar isso numa prancha especial, super especial, precisou de 2 guindastes de 240 toneladas. O custo dessa operação passou de R$1 milhão. Só para içar ele. Só para içar, colocar em cima de uma prancha e poder dar... Até para dar suporte. Agora entra a parte da curiosidade. O que vocês fizeram com esses transformadores? Qual é a destinação adequada para eles, né? Geralmente retorna para o embarcador. Retorna até porque depois vai passar possível, por perícia, né? análise. Né? E por incrível que pareça, pelo tamanho, pelo peso e pelo valor, infelizmente foram condenados, porque o núcleo dele, né, sofreu impacto, deslocou, e quando ele mexe, quando ele desloca o núcleo dele, ele condena. Então, é um pepino. Imagina, né? Eu tenho certeza que quando eu fiz essa pergunta para o Jair, todo mundo começou a pensar em gasolina, querosene, pensando num desastre ambiental, e a gente está aí, ó, uma operação cara, que não afetou o meio ambiente, e que foi uma das operações mais caras aí que o Jair pôde compartilhar com a gente, né? E assim, questão de custo exorbitante dentro da operação ambiental, obviamente um transformador desse é o que menos vai correr o risco de gerar, né? Sim. Mas aí uma carga de combustível, produto químico, sem dúvida. Pode ter um valor pequeno, que isso é interessante, porque o pessoal pensa, não, mas minha carga de 50, 100 mil. Mas uma carga de 100 mil pode causar um dano ambiental de 1 milhão, de 2 milhões. Sem dúvida. Né? Eu tô pensando o Calixto aqui defendendo para a seguradora, falando, não, tá louco, transformador? Não vai acontecer nada, tem que sair barato esse seguro, né, Calixto? É que, na verdade, essa operação especial que você mencionou, né, Jair, realmente traz muito cuidados, né? Sim. E equipamento especial que são caríssimos. Não tem como você... E muitas vezes você fecha estradas, né, ou boi-batedores para que você desloque isso durante vários dias. Então o cuidado é muito grande. A gente que está aqui perto de Paranaguá, volte e meia ver aqueles caminhões saindo exato. do porto com 2 batedores, polícia. Isso que o Calixto falou é verdade. Esse tipo de equipamento ele tem um estudo, um planejamento especial, porque muitas vezes você tem que penhortar em determinada região, você não pode passar durante o dia em determinada região, né? Com batedores, um planejamento sim estratégico, mas às vezes tem algum pequeno deslize na operação que, né, raramente acontece. E aconteceu, né? Não, e eu paro para imaginar, né? Você está levando um transformador de quase 200 toneladas e aí você está tendo que mover guindastes. Pô, isso daí que tomba no meio da serra, no meio de uma curva, para você chegar com o guindaste lá, né? Não, é uma outra operação logística. Deixa eu te fazer uma pergunta, já teve que fazer algum içamento com helicóptero? Teve alguma operação assim já nesse sentido? Olha, quase foi necessário. Tem alguns cases aí que acho que hoje não dá para a gente expor, mas assim que chamou muita atenção, de levar mais de 15, 20 dias para concluir, né? Como foi, posso falar? Como foi um caso... Se você puder, a gente pode. Um caso de um trator de esteira, um D14, um dos maiores, e não sei como ele conseguiu tombar de cima de uma ponte, no interior de Goiás, uma ponte assim, mais de 140 metros de extensão. O rio deveria ter quase 3 metros de água. O trator caiu em pé, trator de esteira, não, ele não estava com a lâmina, mas ele estava com o escarificador, que são aqueles pés de pato, né, para rasgar o solo, para daí facilitar o corte da lâmina. Para poder remover esse trator, nós tivemos que contratar uma estrutura assim, de vários guindastes, guinchos de arrasto, cabos de aço de polegada, 2 polegadas, arrebentava, estourava, porque ele enroscava nas pedras e não tinha o que tirasse. E não tinha, foi contratado mergulhadores para tentar desconectar, para que pudesse, de repente, desengatar a própria tração do trator, mas não tinha como fazer, não tinha. Eu tive que me indispor com o pessoal do órgão ambiental do Estado, porque eu falei para eles, para tirar esse trator dali só tem um meio, que é nós derrubar algumas árvores na beira do rio, para poder chegar com a estrutura, porque você tinha que ir triçando o trator. Você ia puxando, de repente enroscava, não ia mais. Você tinha que mudar toda a estrutura para o outro lado do rio e começar tudo de novo.
Foram mais de 20 dias. E depois que eu me comprometi de plantar as árvores de volta, porque do contrário não tinha como tirar, porque um helicóptero não consegue tirar um equipamento com um peso desse, daí eles concordaram. E foi a única alternativa para a gente poder retirar esse trator de dentro do rio. O Jair ia falar, ou a gente afunda e esconde, ou tira. Não tinha como afundar. Nem se murchar o pneu. Eu cheguei a falar para o pessoal do órgão ambiental, falei, olha, uma alternativa é deixar abandonar onde está. Ou se vocês conseguirem, não interessa o custo, a companhia vai reembolsar vocês. Dentro do limite da pólice, vai reembolsar. Mas não tem outra alternativa. Daí eles concordaram, derrubando algumas árvores, depois tiveram que replantar, o pessoal agradeceu. Mas são situações complicadas, né, sim, Calixto? Até sim. Da gente saber, porque é o que você acabou de falar. Não sabe nem como caiu. E aí, não foi feito para cair ali. Se você toma na estrada, teoricamente, já tem um know-how do que pode acontecer. Quando você começa a observar essas ocorrências, por exemplo, há um ano atrás, Rio Grande do Sul, né? Enchente, né? Vários dias de chuva, nós soubemos de vários sinistros que ocorreram lá. O Jair deve saber, né? Como, por exemplo, não vamos falar da marca, um caminhão com diversos veículos zero, a ponte caiu e ele acabou, né, caindo no rio, com todos os veículos zero e foram levados com perda total em todos, né? Também um avião, né? Chegou um avião que mais ou menos ele tem 2 a 3 metros, né, para chegar nele, e até o total 6 metros. Ele foi coberto pelas águas, um avião no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, houve perda, né? De alguma maneira, houve perda que acaba chamando a atenção da gente como é que isso pode ocorrer, né? Nesse caso aí do Rio Grande do Sul, a Eco foi acionada por uma empresa transportadora que perdeu um caminhão-tanque também por conta do deslizamento. Um deslizamento de quase 2.000 metros de extensão. Então, assim, teve, chegando já próximo do rio, mais ou menos uns 25 metros de aterro que ficou. Só para você ter uma ideia da dimensão que foi o estrago lá do deslizamento. Nós chegamos a achar pedaços do caminhão, achamos pedaços de uma retro que se desmanchou. E o caminhão não conseguimos achar, nem o tanque. Ou seja, certamente o rio levou, e sabe Deus aonde isso foi parar. Então, foi uma tragédia gigante o que aconteceu lá. Eu acho que eu vou poder fazer mais um episódio, gente, só para a gente contar causos aqui de seguro de transporte de carga que foram perdidos. Mas, pessoal, eu quero agradecer a vocês. A gente chegou aqui a 1 hora de programa. Fazia tempo que a gente não deixava rolar o papo assim tão bom, mas é que foram tão boas histórias que a gente pôde contar, né? Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar para você, corretor que está me assistindo, ou até para você mesmo aí, que está desavisado e caiu no nosso canal aqui vendo essas tragédias que a gente comentou e a importância de como o seguro pode amparar, a gente foi do mais óbvio até as situações mais bizarras que a gente poderia imaginar, e por todas essas situações aqui que a gente falou, o seguro poderia se encobrir, poderia amparar, né, Calixto? Então, essa é a minha mensagem final do dia de hoje, se você tiver um corretor, se você não tiver um corretor, procure. A sua empresa pode depender da contratação de um seguro de carga, de um seguro de transporte, até o mais básico que todo mundo contrata aí, que é o seguro do caminhão mesmo em si. Calixto, obrigado pela presença. Obrigado a você mais uma vez. É exatamente isso. Eu acho que é bem simplificado. É assim, cliente, corretor, procure soluções para o seu cliente, né? Você tem no mercado segurador hoje essa possibilidade. Então, conte com a gente lá na Santa Rita. É exatamente isso que eu ia falar. Se você não sabe por onde começar, comece pela Santa Rita. Você sabe que eles sempre estão aqui com a gente e são a melhor solução do mercado para você se capacitar e aprender, tá? Não é fácil, mas também não é difícil. É só você querer aprender, que o profissional aqui está aqui do meu lado. Jair, obrigado pela tua presença, obrigado pela presença da Eco Responder hoje aqui com a gente, solucionando e respondendo muitas dúvidas dos nossos consumidores e aí telespectadores também. Eu que agradeço aí pela oportunidade de mais uma vez estar presente e reforço o que vocês acabaram de colocar. O corretor que realmente ele deve se antecipar, conhecer o produto do seu cliente e mostrar para o cliente os riscos que ele está sujeito, né? E buscar soluções para que possa ajudá-lo na hora que ele mais vai precisar. E a Eco Responde está aí, para poder ajudar a contribuir nesse processo. Perfeito.
Pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus, bom descanso e a gente se vê na próxima quarta-feira no podcast O Corretor aqui no YouTube. Se não está inscrito, clica aqui no sininho, ativa a notificação para sempre acompanhar nosso conteúdo. Um abraço! Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.